Porque muitas vezes, gente, todos nós caímos nesse pecado muitas vezes, de viver uma vida de igreja, mas eu não consegui ter ainda uma experiência com Cristo. Pode acontecer? Pode. Tem pessoas que rezam, que lê a Bíblia, já leu 5 vezes. Foi lá, começou de novo, e leu, mas a experiência com Cristo ainda não teve. Falando do Evangelho, Maria Madalena saiu cedinho e foi até o túmulo de Jesus. Ela tinha compromisso com Jesus, ela o amava. Ela viveu essa experiência com Ele. E isso fez com que ela procurasse Ele já na primeira hora da manhã. Ainda estava escuro. E ela estava escuro, porque ainda ninguém sabia da ressurreição. Então ainda era uma escuridão. Maria chegou lá. E por que Maria Madalena? Maria Madalena, gente, ela era uma pecadora. Uma pecadora. Era a mulher que conviveu com 7 demônios. E ao encontrar-se com Cristo, antes desse momento, ela se converteu. Houve a conversão na vida dela. Então ela teve uma experiência gigante com Cristo. E na sequência, a sua experiência se aprofundou ainda mais, porque ela teve uma experiência com o Cristo ressuscitado. A outra pessoa do Evangelho, Pedro também teve uma experiência com Cristo marcante. Pedro negou 3 vezes, não é isso? E olha que Jesus ainda o alertou, né? Pedro, tu me amas? Ele respondeu: sim. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Tu sabes que eu amo. E Deus o estava preparando, porque isso ficou marcado na vida dele. Ele o negou 3 vezes. E ele então teve essa experiência com Cristo ressuscitado neste momento no sepulcro. João, que é o outro discípulo, também viveu inúmeras experiências com Jesus, andando para cima e para baixo, ouvindo suas pregações, vendo seus milagres acontecer. E o Evangelho de hoje vem nos chamando a atenção: buscar e ter essa experiência com Cristo, porque depois dessa experiência nós nunca mais voltaremos a ser os mesmos. Nós deixaremos de dar importâncias tanto para as coisas deste mundo, deixaremos de brigar por pequenas coisas, deixaremos de valorizar, dar valor às intrigas. Nós começaremos a praticar aquela história, bateu numa face, não retribua do outro lado, dê a outra face. Comece a ser humilde, comece a ser um cordeiro. Algum momento no seu flagelo você viu Jesus tentando se defender, tentando lutar contra? Porque ele sabia do que tinha que passar. Na nossa vida, meus caríssimos irmãos e irmãs, essa quaresma toda veio nos preparando para esse grande dia de hoje, que é o dia de poder celebrar a ressurreição. E nessa experiência com Cristo, que nós estamos tanto falando, que eu procuro ter, que você procure ter, a certeza que nós possamos ter essa experiência é a celebração de hoje, a ressurreição de Cristo. Celebramos o domingo de Páscoa. Páscoa significa passagem, que iniciou lá no Velho Testamento, lá com Moisés, a passagem onde passou o anjo da morte e a casa que não estava, sabem, todos conhecem, a casa que não estava atingida com o sangue do Cordeiro foi atingida pelo mal. A casa que estava protegida passou adiante. Essa história de passagem vem de lá, a passagem pelo Mar Vermelho, Moisés conduzindo o seu povo da escravidão para a liberdade, para a terra prometida.
Então que essa Páscoa em nossa vida aconteça de forma também como se fosse uma passagem. O que passou em minha vida, passou. Aquele homem velho, que eu busque hoje nessa passagem, que essa passagem aconteça em minha vida, e eu me torne um homem novo, buscando essa experiência, buscando viver essa experiência com Cristo, para que eu tenha essa mesma força que teve Maria Madalena, que teve Pedro, que teve João, que saíram correndo quando perceberam que o túmulo estava vazio. Esse próprio Cristo que ressuscitou, hoje nos permite que eu tenha essa intimidade com Ele, que eu tenha essa convivência com Ele. Sabe por quê? Porque Ele vive e pode me ouvir. E eu também, se estiver no meu silêncio, eu também posso ouvi-lo. Se eu estiver em sintonia, em oração, eu posso ouvi-lo também. Por quê? Porque Ele não morreu. Ele vive e está presente aqui dentro da igreja, na Eucaristia, no sacrário, e que Ele esteja vivo no coração de cada um que entendeu o sentido da Quaresma, que conseguiu entender o tríduo do dia de hoje. Que nós possamos, meus caríssimos irmãos e irmãs, nesse domingo de Páscoa, fazer uma reflexão, fazer um exame de consciência e buscar ser melhor do que eu fui ontem. Pronto, é isso que tudo o que nós falamos aqui hoje se resume nessa frase: que eu me torne um ser humano melhor a partir de agora, que eu deixe esse homem e mulher, né? Eu falo homem no sentido ser humano, que eu deixe o homem velho para trás e eu assuma hoje com essa passagem da Páscoa para o homem novo, que desperta em mim esse coração bondoso, coração disposto a amar assim como Jesus amou, um coração puro que perdoou os seus malfeitores ali na sua ânsia de morte, que perdoou aquele bandido, aquele ladrão que estava do teu lado. Aquele ladrão buscou perdão nos seus últimos momentos, suas últimas frases. Ele reconheceu-se pecador, pediu perdão e se encontrou com Cristo no paraíso naquele mesmo dia. Que nós possamos levar essa mensagem para casa, que nós possamos que verdadeiramente está vivo e no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.